Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. Feliz 2020! Ainda na onda de ano novo, é bom que pensemos positivamente, para não deixarmos a onda de negatividade nos atingir nesse ano que está só começando. Essa é a quinta aula da série Agenda Positiva. Os inscritos mais recentes que quiserem saber de que se trata essa série poderão acessar a nossa playlist através da card que está logo aqui em cima. De qualquer maneira, vamos explicar. Esse canal é voltado para quem está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. E nós achamos importante que você se conscientize do teu papel nesse mundo, principalmente de uma coisa. Por mais que nós tenhamos a sensação de que a violência do mundo, a corrupção na política, no empresariado, as grandes tragédias, são fenômenos desagradáveis que parecem não ter solução. Só que, na verdade, a nossa sensação é de que a coisa é muito pior do que a realidade. Isso porque a mídia, de um modo geral, e em particular a imprensa, tende a se focar, digamos assim, numa agenda negativa. Afinal de contas, são as notícias sobre violência, desgraça, que vendem. E isso provoca um fatalismo no público, é claro. Um fatalismo que, na verdade, não corresponde na medida certa à realidade. Eu digo isso e não sou um alienado. Então, para que vocês se conscientizem sobre o outro lado da moeda, nós aqui do canal criamos essa série Agenda Positiva. E essa é a quinta aula da série. Nessa videoaula nós vamos analisar duas notícias que vieram na mesma página do jornal O Globo no domingo mais recente, dia 5 de janeiro. E nós pedimos, abra e imprima o arquivo md015.docx, cujo link está na descrição dessa videoaula. Primeiramente, vamos rever um trecho do artigo Agenda Positiva do jornalista Carlos Alberto de Franco, que nós analisamos na aula introdutória dessa série. Segue um quadro. A bandeira meio-pau sinalizando a violência sem fim não pode ocultar o esforço de entidades, universidades e pessoas isoladas que diariamente se empenham na recuperação de valores fundamentais, o humanismo, o respeito à vida, a solidariedade. São pautas magníficas, embriões de grandes reportagens. Denunciar o avanço da violência e a falência do Estado no seu combate é um dever ético, mas não é menos ético iluminar a cena de ações construtivas frequentemente desconhecidas do grande público que, sem alarde ou pirotecnias do marketing, colaboram e muito na construção da cidadania. Reparem que o que esse trecho defende é exatamente que a ética do jornalismo ao denunciar notícias desastrosas é igual à ética de se divulgar notícias ligadas aos valores fundamentais do ser humano. Agora nós vamos analisar cada um dos textos que vem no material didático que eu acabei de pedir para vocês abrirem. O texto 1 é a arte final da página onde aparecem as duas notícias. Já os textos 2 e 3 são cada uma das notícias que nós vamos analisar. Ambos vieram na mesma página, na seção Sociedade. Reparem o seguinte, se olharmos a página como um todo, perceberemos três palavras da mesma família ideológica. Brilham, incêndio, bomba. No que o leitor começa a ler cada uma dessas matérias, nota que o brilho de que fala a primeira notícia está no sentido metafórico, querendo dizer que os internos da FEBEM tiveram um bom desempenho na Olimpíada de Matemática. Já na segunda notícia, a palavra incêndio está no sentido real e a palavra bomba está em sentido figurado, de modo que o título da notícia como um todo é uma metáfora que compara o efeito do incêndio ocorrido na Austrália a uma bomba atômica. Agora vamos analisar cada uma das notícias isoladamente. O texto 2, a primeira notícia, é exatamente a que chama mais atenção na página. Primeiro, por ocupar mais espaço na página. Segundo, por ainda contar com uma foto ilustrativa. Em terceiro lugar, pelo pré-título Superação, escrito em caixa alta.
que já é um convite para que o leitor saiba que se trata de uma boa notícia. Ainda mais se analisarmos o título como um todo. Internos da antiga FEBEM brilham em Olimpíadas de Matemática. Qual é o sujeito dessa oração? Internos da antiga FEBEM. Assim sendo, é exatamente desses internos que a reportagem está falando. Essa antiga FEBEM, como nós podemos notar pela leitura completa do texto, é a Fundação Casa. E esses internos que brilharam na Olimpíada da Matemática são os principais entrevistados dessa notícia. Além deles, a matéria entrevistou apenas uma coordenadora pedagógica de uma das unidades. Para os internos, foram usados nomes fictícios. Vamos começar a nossa análise pelo primeiro parágrafo dessa matéria. Segue um quadro. Primeiramente, vemos que o termo seis jovens é o sujeito da oração que retoma o termo internos da antiga FEBEM no título. O primeiro adjetivo que deve nos chamar a atenção é surpreendentes, que se refere ao termo resultados. Então, esse adjetivo surpreendente, de alguma maneira, manifestou a opinião do autor do texto, que achou surpreendente que indivíduos que viviam à margem da sociedade tenham conseguido tamanha vitória, ainda mais sabendo que se tratava de um evento que também inclui colégios particulares. Agora vamos ao parágrafo seguinte. O fato de apenas uma pequena fração dos participantes ter sido premiada pode levar muitos leitores a um pessimismo, já que tendem a pensar: mas o que será que vai acontecer com o restante? Convém lembrar que a Olimpíada da Matemática é apenas um evento, que de fato incentiva os participantes a serem mais confiantes, mais senhores do próprio destino. Vamos agora ler as falas da adolescente Aline, nome fictício de uma dessas que receberam as honrarias do evento. Segue um quadro. Nunca imaginei um resultado assim, ainda mais depois de tudo que passei na vida. O que falta é a gente saber o que é bom para a gente. Veja, 10% do que acontece de ruim é para a gente aprender. Os outros 90% dependem do que a gente vai fazer após o erro. E com a educação que eu tenho agora, eu vou fazer a diferença. Ninguém vai me passar para trás. Ou seja, realmente foram muitos poucos ou quase nenhum os estudantes premiados na Olimpíada da Matemática. Mas vamos supor um dos restantes. Vamos chamar esse estudante de João. Ele não foi premiado. O que vai ser da vida dele? Vai depender do que ele, João, fizer da própria vida. João pode se inspirar em Alice e pensar: o que está acontecendo de ruim comigo eu devo encarar como um aprendizado. Então eu vou estudar melhor para aprender melhor e quando eu estiver fazendo vestibular, vou tirar uma boa nota. Ou então João pode se fazer de vítima e achar que não tem chance mesmo e decidir viver de furtos, de latrocínios ou coisa pior. A Fundação Casa é uma das muitas instituições que estão agindo para que crianças em mais condições de vida possam construir um futuro melhor. A reportagem ainda coloca como um dos diferenciais da Fundação Casa o tamanho das turmas, que não podem ter mais de 14 alunos. Agora nós vamos analisar o texto 3, a segunda notícia da página. Segue um quadro. Não é um incêndio florestal, é uma bomba atômica. Esse título, isoladamente, tem um sujeito indeterminado. Entretanto, se formos localizar o período no texto, veremos na fala do ministro australiano de Transportes que o sujeito é isto, que se refere à onda de incêndios que esteve assolando a Austrália, de modo que o termo bomba atômica está sendo usado, como já comentamos, em sentido metafórico. Agora vamos ver o lead da notícia. A Austrália sofre com a pior temporada de queimadas da história e faz a maior operação de resgate desde a Segunda Guerra Mundial. Temos aí um período composto por duas orações, ambas com o mesmo sujeito, Austrália. Depois da leitura completa da matéria, notaremos que o título da matéria é extraído de uma fala do ministro, enquanto que o lead resume a opinião de especialistas. São opiniões específicas do autor da matéria? Não, mas a maneira como tais ideias são apresentadas mostram claramente que o autor concorda com tais ideias. Quem leu a notícia como um todo sabe que o assunto é a onda de incêndios que está ocorrendo na Austrália.
levando a uma operação de resgate por parte dos militares. De qualquer maneira, vamos ler agora um trecho que mostra a opinião do autor. Segue um quadro. Sobre a operação de resgate, é também o símbolo de um país em fuga durante uma temporada catastrófica de incêndios, sem uma resposta adequada do governo para controlar as chamas. Bem, essas duas notícias foram dadas no caderno Sociedade do jornal o Globo, o que quer dizer que nós já podemos pressupor uma intertextualidade temática. Como já mostramos nessa página como um todo, podemos perceber 3 palavras da mesma família ideológica: brilham, incêndio, bombas. Isso nos faz pensar em alguns diálogos possíveis entre os textos. Primeiro, o brilho dos jovens vindos da Fundação Casa nas Olimpíadas de Matemática no Brasil e o brilho negativo dos incêndios na Austrália. 2. O resgate que a Fundação Casa fez para tirar os jovens da marginalidade e o resgate que os militares fizeram para salvar os habitantes de áreas afetadas pela onda de incêndio na Austrália. 3. O fogo dos jovens brasileiros ligado ao desejo de superação e o fogo que devastou regiões da Austrália. E nós podemos ver que a maneira como essas duas notícias foram apresentadas nos convidam a refletir sobre o processo da vida, nesse ano que está apenas começando. Esses jovens que foram premiados pela Olimpíada de Matemática estão criando o próprio futuro, e aqueles que se inspirarem nesses jovens tendem a fazer o mesmo com a própria vida. Enquanto isso, na Austrália, do outro lado do mundo, uma catástrofe natural, ou seja, uma onda de incêndios causada pelo calor, afeta a vida de muitos habitantes. Foi um processo que desencadeou essa tragédia, a ação irresponsável do homem sobre a natureza, o que fez com que a natureza reagisse dessa maneira, devastando áreas com fogo. É a natureza se defendendo das agressões humanas. Mas essas ações irresponsáveis não é aquilo que nós podemos esperar desses jovens que foram premiados pela Olimpíada de Matemática, nem tampouco de outros jovens que se inspirarem neles para construir o próprio futuro. Se esses jovens se empenharem, mais tarde, quando forem fazer o Enem, vão aproveitar melhor o estudo, vão estudar de forma mais proveitosa e responsável. E nós terminamos essa aula voltando a desejar para todos vocês um feliz 2020. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, nós desejamos boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marca um gostei. Se não está gostando, marca um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários para que nós possamos saber onde nós estamos errando. O nosso canal busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do nosso e-mail. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Isso porque a missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque você está ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.